Pensa só, existe um universo inteiro bem debaixo dos nossos pés. Um mundo que, no dia a dia, a gente chama de terra, de chão, mas que, na verdade, é um sistema vivo, super complexo e, olha, absolutamente essencial para a nossa existência. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar a história do solo. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é solo de verdade e como ele se forma. Depois, vamos dar um zoom em dois tipos muito importantes aqui no Brasil, os latossolos e os argissolos. E por fim, a gente discute o manejo, os riscos e o futuro dessa base de tudo. Para começar, vamos acertar o foco aqui. Solo é muito, mas muito mais do que só a base para construir uma casa ou plantar alguma coisa. Ele é, na verdade, o pilar de ecossistemas inteiros. Essa é uma pergunta que faz a gente pensar logo em concreto, em aço, em grandes estruturas, não é? Pois é, mas a resposta de verdade está literalmente debaixo do nosso pé. O que sustenta tudo não são as coisas que a gente constrói, mas sim a camada que permite que tudo isso sequer exista. A própria definição científica já entrega o segredo. Solo não é só um pó sem vida. Pensa nele como se fosse a pele viva do planeta. Um sistema super dinâmico que se formou ao longo de milhares e milhares de anos, numa dança constante entre rocha, clima, água e, claro, uma infinidade de organismos vivos. E é aqui que o negócio fica sério. Formar solo exige uma paciência que só a geologia tem. São necessários milhares de anos para criar só alguns centímetros. E o que isso quer dizer? Que na nossa escala de tempo, na escala de uma vida humana, ele é um recurso finito. Tão finito quanto qualquer outro que a gente se preocupa em preservar. E o mais incrível do solo é que ele faz de tudo um pouco. Ele não só segura as plantas não, ele regula como a água circula, ele armazena nutrientes, filtra poluentes e a casa de uma biodiversidade que a gente nem imagina. É basicamente o motor silencioso que mantém o planeta funcionando. Ok, beleza, já entendemos que o solo é vital. Mas como é que essa camada mágica realmente aparece? Como é que um pedaço de rocha dura se transforma em terra fértil? Vamos dar uma olhada nesse processo. A formação do solo, um processo chamado pedogênese, é como se fosse uma receita de bolo que leva milênios. Tudo começa com o ingrediente principal, a rocha-mãe. Aí entram o clima e a água, que vão quebrando essa rocha aos pouquinhos, num processo chamado intemperismo. Depois, a matéria orgânica de plantas e bichos que morrem adiciona o tempero essencial. E com o passar do tempo, essa mistura toda vai se organizando em camadas, que são os horizontes. E essas camadas, os horizontes, são como se fossem os capítulos da biografia daquele solo. O horizonte A, lá em cima, é a parte mais escura, cheia de vida. O B, logo abaixo, é onde os minerais que foram lavados de cima se acumulam. E o C é o berço de tudo, a rocha-mãe, ainda no comecinho da sua longa jornada de transformação. Beleza? Agora que a gente já viu a teoria, bora para a prática. Vamos ver como essa receita funciona no mundo real, começando pelos latossolos, que são verdadeiros gigantes que dominam boa parte da paisagem do Brasil. Olha, se for para guardar uma única informação sobre os latossolos, é esta aqui. Eles são absurdamente profundos e suas camadas são todas muito parecidas. Você cava, cava e a aparência quase não muda. Pensa bem, por serem tão antigos e terem tomado milênios de chuva, a maioria dos nutrientes deles foi literalmente lavada e foi embora. Por isso eles têm uma fertilidade natural baixa. Só que, e aqui vem o pulo do gato, a parte física deles é excelente. É um solo super estável, poroso, que deixa a água passar bem, ou seja, um ambiente perfeito para as raízes das plantas e muito, muito resistente à erosão. E é exatamente por causa disso que a gente tem uma das maiores histórias de sucesso da agricultura mundial. O cerrado brasileiro, que é dominado por esses latossolos, era visto como uma terra improdutiva. Mas aí veio a tecnologia, corrigindo a acidez, adicionando os nutrientes que faltavam e transformou um solo quimicamente pobre numa potência agrícola global. Impressionante, né? Agora, vamos virar a página e conhecer um solo que é quase o oposto do latossolo em vários aspectos, os argissolos. Aqui, a história é outra. A característica que define os argissolos é uma camada bem clara, lá embaixo, onde a argila se acumula. É o tal do horizonte B textural. Isso cria uma diferença muito grande e repentina entre as camadas. É quase como ter uma camada de areia em cima de um bloco de argila. Então, diferente dos latossolos, os argissolos geralmente são mais férteis naturalmente. O problema todo aqui é físico. Aquela camada de argila pode virar uma barreira, sabe? A água bate ali e não consegue entrar direito. E se a água não entra, ela escorre pela superfície.
e isso torna esses solos extremamente vulneráveis. Aí vem a pergunta de $1 milhão. O que acontece se a gente manejar mal esse solo, que até é mais fértil, especialmente em um lugar inclinado, um morro? A resposta é assustadora. A água que não infiltra escorre com muita força pela superfície e vai abrindo verdadeiras feridas na terra, as ravinas e as terríveis rossorocas. É um estrago gigantesco e muitas vezes um caminho sem volta. É um solo que exige um cuidado enorme. Bom, e com isso a gente chega na nossa reta final para juntar as peças, comparar esses dois solos e pensar um pouco sobre o que isso tudo significa para o futuro. Resumindo a ópera, o contraste entre os dois é a chave de tudo. O latossolo tem um desafio químico, ele precisa de correção, de fertilizante, mas em compensação é um tanque de guerra, fisicamente muito forte. Já o argissolo, o desafio é o oposto, ele é mais fértil, mas o ponto fraco dele é físico. Ele é frágil e exige todo um cuidado de conservação para não ser, literalmente, levado pela água. Tá, mas no final das contas, por que a gente precisa saber de tudo isso? Porque saber cuidar do solo certo, do jeito certo, tem a ver com a nossa capacidade de produzir comida, de ter água limpa nos rios e de manter os ecossistemas de pé. Não é um assunto só para agrônomo, é para todo mundo. E para a gente fechar com uma imagem bem forte na cabeça, vamos voltar para aquele número ali. Mais de 1000 anos. Esse é o tempo que a natureza pode levar para formar só uns pouquinhos centímetros de solo fértil. Um patrimônio que a gente pode perder numa única chuva forte se não cuidar direito. E tudo isso nos joga de frente com a grande questão, o grande dilema. Como é que a gente continua produzindo tudo que a gente precisa, mas sem destruir esse recurso que é a base de tudo? Encontrar esse equilíbrio entre produzir e preservar é, sem a menor dúvida, um dos maiores desafios do nosso tempo.